Muito bem, agora nós estamos ao ar. Eu gostaria de dar boa noite para todos que estão nos acompanhando pela internet, pela transmissão, em vários lugares do nosso país, e aqui perto de nós acompanhando esse momento muito especial, depois de um solo maravilhoso que a Valéria acabou de fazer, entrou 2 ciscos nos meus olhos, uma coincidência enorme, nos 2 ao mesmo tempo. Quero saudar vocês, dar uma boa noite para todo mundo que está aqui, do Paineiras Manhã e do Cambuí. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Uma noite muito especial que nós estamos aqui, num culto, num encontro de gratidão da nossa comunidade. Você que é do Cambuí, da Chácara Cambuí, que não está acostumado a estar nesse espaço, sinta-se à vontade. Esse espaço é seu, essa comunidade é sua. Para quem não me conhece, meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da Chácara Primavera. E para mim um grande prazer e privilégio poder participar desse momento aqui de cima, celebrando em gratidão a Deus. E nossa comunidade está fazendo uma série intitulada Reavaliar para Recomeçar. E por falar em reavaliar para recomeçar, qual é a nota que você dá para o ano de 2018? Pensando no seu ano de 2018, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, pensando 5, reprovação. 5 para baixo está reprovado, nota de corte. Qual é a nota que você dá para o ano de 2018? 0, uma nota péssima, 10, uma nota excelente. Se para recomeçar bem a gente precisa avaliar, qual é a avaliação que você faz do ano que nós estamos terminando? E para ajudar nessa reflexão, nessa avaliação, eu recorro a um homem chamado Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ele deu uma palestra no ano de 2010, intitulada O Enigma da Experiência versus Memória. Deu uma palestra no TED. O Daniel, para dar peso para a minha fala aqui, o Daniel é professor da Universidade de Princeton. O Daniel é vencedor do Prêmio Nobel de Economia e fundador da economia comportamental, que eu não faço a mínima ideia do que estuda. Em 2010, ele deu uma palestra no TED, com esse título que vocês estão vendo aqui, e como um teórico cognitivo, a tese de Daniel era de que o estudo sobre a felicidade humana só avançaria se nós pudéssemos fazer uma diferenciação muito clara entre 2 individualidades, que ele chama de o eu-experiência e o eu-memória. O que são esses 2 eus? O eu-experiência diz respeito a tudo que nós estamos vivendo no momento presente. Tudo que eu vivo no momento presente é o meu eu-experiência que está vivenciando. Quando, por exemplo, um médico bem legal chega em você e aperta e ele fala assim, está doendo aqui agora? E você diz, sim, é o seu eu-experiência que está respondendo. Agora, o eu-memória é aquele que registra todos os episódios e experiências da nossa história. Quando eu faço a pergunta para vocês, como foi o seu ano de 2018? É o seu eu-experiência que recorre a todas as experiências ou a experiências significativas que você teve para você avaliar e dar uma nota para o seu ano. Então, quando o médico chega para você e diz, como que você tem se sentido ultimamente? É o seu eu-experiência que responde, ou melhor, o seu eu-memória. Quando alguém pergunta para você como foi o vestibular da Unicamp no último domingo, a gente já começou a chorar já. É o seu eu-memória que responde. Como foi a sua viagem para a França? É o seu eu-memória. E ele diz que para que a gente consiga distinguir, ou melhor, chegar à noção de felicidade, é isso que ele estuda também, né? A felicidade, nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre essas 2 individualidades, entre esses 2 eus. Uma pessoa, para exemplificar, uma pessoa está escutando uma sinfonia, está escutando a Valerinha cantar, lindamente na casa dela. Passa 1 minuto, ela começa a se deliciar. Passa mais 1 minuto, ela começa a chorar. De repente, uma microfonia ensurdecedora avança sobre os ouvidos dessa pessoa. Depois ela vai descrever essa experiência como uma experiência negativa. Ela diz, essa microfonia, esse som ensurdecedor atrapalhou, arruinou toda a minha experiência.
Na verdade, o que ele está dizendo não é que a experiência foi arruinada, mas que a memória daquela experiência é que foi arruinada. Porque o eu, experiência, curtiu aquele momento. Mas quando o eu, memória, se lembra daquele momento, se lembra de maneira negativa. O Dr. Daniel Kahneman, ele dá mais um exemplo muito gostoso, muito legal. Ele diz assim, imagine, dois pacientes reais foram fazer um exame de colonoscopia. Um exame bem gostoso, depois eu posso mostrar foto para quem quiser ver. A cada 60 segundos, o médico, ele pedia para que a pessoa desse uma nota de 0 a 10, para a dor que ela estava sentindo naquele exato momento. Então, o eu experiência tinha a oportunidade de dar uma nota de 0 para nenhuma dor, e para 10 para uma dor muito intensa que ele estava sentindo exatamente naquele momento. E o gráfico obtido foi o seguinte, eu gostaria de pedir para o pessoal colocar aqui atrás de mim. Obrigado. O gráfico, pessoal é rápido, né? Temos ótimos voluntários. O gráfico acima mostra a experiência do paciente A. Se você observar bem, ele teve um pouquinho menos de 10 minutos de exame. O exame dele teve um pico que chegou perto de 8, intensidade 8 para ele. De repente caiu e um outro grande pico. Então, em menos de 10 minutos, o exame dele acabou. Quando a gente olha para o segundo, o paciente B, a gente percebe que o exame dele demorou 25 minutos, com vários picos de dor, mas esses picos vão diminuindo, e depois de quase 25 minutos, ele com uma dor que ele deu a nota de 1, ele termina a experiência dele de colonoscopia com 25 minutos de exame. Agora, quando a gente pergunta para esses pacientes, qual desses pacientes sofreu mais? Vamos perguntar aqui, fazer um teste no nosso auditório. Na sua opinião, se você acredita que o paciente A sofreu mais, levante a sua mão. Se você acredita que o paciente B sofreu mais, levante a sua mão. Grande maioria acredita que o paciente B. De fato, 25 minutos passando pela colonoscopia não deve ser algo legal. O interessante é que quando foi perguntado para esses pacientes qual desses pacientes pensa que sofreu mais, o paciente A relata uma experiência muito mais negativa do que o paciente B. E o Dr. Daniel explica dizendo que o fato da experiência do Daniel, do primeiro paciente, ter terminado com uma dor muito aguda, isso deixou na memória dele que essa foi uma experiência muito negativa. O fato do paciente B terminado com uma dor menor, isso gerou nele uma experiência não foi tão ruim assim. Ou seja, eles discordariam do nosso auditório, pelo menos em sua maior parte. Pode tirar, muito obrigado. Muitas vezes, uma experiência que nós temos é descrita por nós como péssima. Porém, o que ficou de saldo negativo não foi necessariamente as experiências que nós tivemos, mas a memória das experiências que ficaram arruinadas na nossa mente. O que eu quero dizer é que muitos de nós que demos uma nota ruim para o ano de 2018, o que pode ter acontecido é que experiências negativas ou momentos significativos, ou os últimos momentos que nós vivemos no ano de 2018, seja a última impressão que ficou para nós do que nós vivenciamos aqui. Mas tantas outras experiências boas que nós tivemos ao longo desse ano acabaram sendo esquecidas pelo nosso eu memória. Mas o nosso eu experiência vivenciou essas boas experiências. Pode ser que a nossa insatisfação em relação a esse ano seja uma ingratidão por momentos bons que nós tivemos, mas que foi esquecida pelo nosso eu memória. Agora pense comigo, em relação a você, qual é a sua memória de você mesmo? Qual que é a minha pergunta aqui? Pense em você durante o ano de 2018, qual é a nota que você se dá como um discípulo de Jesus durante o ano
de 2018. 0 para uma nota horrível, 10 para um discípulo exemplar. A sua memória, a de quem você é, muitas vezes pode não corresponder àquilo que você de fato foi. Pode ser que o seu eu memória pense o seguinte: bom, eu tenho ido à igreja com regularidade, eu vou ao grupo pequeno, eu até servi no ministério, eu quando canto a música eu até choro, eu levanto as mãos, eu oro quando pedem para eu orar, eu acho que eu sou ok. Sim, ok, um 8, porque 10, né? Não vai parecer que eu não sou humilde. 8. Mas, se a gente pensar nas suas experiências reais e a gente pensar nos 325 dias que você já viveu até o dia de hoje, que equivalem a 468 mil minutos. Quantos desses minutos você dedicou a se preocupar com você mesmo? Quantos desses minutos você de fato se preocupou com o outro? Quantos desses minutos você se dedicou a servir você? Quantos desses minutos você dedicou a servir o outro? Quando eu me faço essa pergunta, eu me lembro de um texto da Bíblia que é muito marcante e que reflete sobre esse fato. O texto de Lucas capítulo 7. Ele diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, nota, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Nós temos aqui 3 personagens. O primeiro deles é um fariseu. O fariseu pertencia a um grupo religioso, os fariseus da época de Jesus, um grupo religioso que acreditava que o reino de Deus, o rei, o Messias, viria se tão somente eles conseguissem obedecer a todos os mandamentos escritos pela lei de Moisés. O segundo personagem é o personagem Jesus. E ele, Jesus, é convidado pelo fariseu, que nós vamos descobrir, o nome dele é Simão, para um jantar de ações de graças, com peru, champanhe e tudo. Naquela época, as pessoas não se assentavam em mesas como a gente acredita. Se você já viu a pintura de Leonardo da Vinci, com Jesus sentado numa mesa, com vários de seus discípulos ao seu redor, prontos para uma foto. Assim, artisticamente maravilhoso, historicamente errado. Então, pega essa imagem que você tem, seleciona ela, arrasta para a lixeira, clica com o botão direito e apaga. Porque o que acontecia naquela época, as pessoas não se sentavam em cadeiras como essa que eu tenho aqui. As pessoas se reclinavam no chão, com os pés para fora. E isso permitiu que essa mulher viesse por trás de Jesus e pudesse ter acesso aos pés de Jesus, que não estavam debaixo da mesa, mas estavam atrás dele. E essa mulher é o terceiro personagem que surge. Quando ela fica sabendo que Jesus está jantando, ela, uma pecadora, vai, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, isso aqui é o pensamento dele, é ele dando uma nota para o pessoal: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O que ele está dizendo é: eu sei quem essa mulher é, eu sei quem é Jesus e eu sei quem eu sou. Quando o eu memória do fariseu, desse fariseu chamado Simão, é ativado, ele pensa sobre Jesus. Olha, eu pensava que Jesus até que era um grande profeta, mas vendo o que ele está deixando essa mulher fazer, ele não faz ideia de quem seja essa mulher. Ela é uma prostituta da nossa cidade que não só está tocando em Jesus, como está beijando os pés de Jesus. E ele não faz nada. Esse homem, se for um profeta, é um profeta meia boca. Aí ele pensa
sobre a mulher. Bom, para Jesus, eu vou dar nota 5. Não vou reprovar, né, Jesus? Mas para essa mulher é uma pecadora. Nós sabemos o que essa mulher fez. Essa mulher é uma prostituta. Essa mulher é conhecida na nossa cidade como uma impura, imunda, uma mulher desprezível. Ele despreza essa mulher. Se você perguntar naquele momento para Simão qual é a nota que ele dá para aquela mulher, seria 1, ela estaria reprovada. Mas quando ele ativa o seu eu-memória sobre si mesmo, ele pensa, bom, eu fui ao grupo pequeno esse ano, faltei um ou outro, mas é perdoável. Eu fui aos cultos, fui até no culto de encontro de gratidão, fui no batizado, se for contar, dá muito culto. Eu cantei as músicas, eu orei, eu li a Bíblia e até jejuei. Fui no acampamento de jovens para falar. Assim, eu não vou dar 10 para mim, mas 9, porque 10 é muito orgulhoso, né? E eu não sou orgulhoso. Então o 9 eu acho que cai bem. Pode ser que você olhe para o seu ano de 2018, comparando-se com seus amigos, suas amigas, seus familiares, você olhe para si mesmo, para si mesma e pense, até que eu não fui tão ruim, até que eu sou um bom cristão, até dízimo eu dei. Meus amigos jamais fariam uma coisa dessa. E a gente começa a se justificar a partir do nosso eu memória. Agora, se a gente pudesse acessar o eu memória dessa mulher, a gente iria perceber que ela, uma mulher de uma baixíssima reputação, uma cidade pequena onde todo mundo conhece quem ela é, num contexto cultural extremamente religioso, extremamente conservador, e ela tem a coragem de entrar na casa de um fariseu. Imagine se nesse momento você que entrou aqui soubesse que todos aqui sabem, conhecem os seus pecados. E quando você entrasse, o pregador dissesse, pessoal, por favor, os pecados de tal pessoa aqui na tela. Será que a gente teria coragem de entrar aí? Eu gostaria que você pensasse por um momento na coragem dessa mulher para entrar na casa de um fariseu, de um homem exemplar, religioso, um homem, aos olhos da sociedade religiosa da época, nota 10. Como alguns de nós nos sentimos ao entrar aqui, indignos de participar desse momento, imundos, sujos. Mas essa mulher parece ter um conhecimento, além do fariseu estudado, de quem é Jesus, de quem ela é. E isso guia, isso orienta as ações dessa mulher. A minha memória, a memória do que eu faço, revela o que eu sinto que eu mereço. E muitas vezes a gente vem aqui acreditando ou sentindo, a partir de uma edição de eventos do nosso ano, que nós merecemos alguma coisa, que nós merecemos estar na presença de Jesus, que nós merecemos jantar com Jesus, que o peru e a festa e o champanhe e a casa e o ministério e o dinheiro e as coisas que nós oferecemos para Jesus nos tornam de alguma maneira dignos de estar à presença dele. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um único dever doméstico na minha casa. Meu dever doméstico é levar o lixo para a rua. Anotaram aí? Eu preciso anotar. Uma certa vez a Valerinha deixou na porta, como ela sempre deixa, o lixo para eu pegar. E eu peguei o lixo, eu estava com pressa, eu fui para o carro e eu estava atrasado. Eu peguei o lixo e coloquei no chão do lado do banco do passageiro. Ok,
Fui dirigindo, normalmente eu abro, quando eu estou passando pela lixeira, eu abro o vidro do carro e coloco o lixo na lixeira. Aquele dia eu estava atrasado e eu passei da lixeira. E eu cheguei no lugar onde eu tinha que ir e eu ia fazer uma visita junto com outro jovem a um outro jovem. E eu fiz a visita, a gente orou, a gente chorou, a gente cantou. Foi um momento maravilhoso que nós tivemos lá. Quando eu voltei para o meu carro, eu vi um adesivo da Indec no chão, dizendo que o meu carro tinha sido guinchado. Eu falei, meu Deus, meu carro foi guinchado, por favor, me leva até o pátio para eu poder tirar meu carro. Aí eu fui até o pátio, mas o pátio estava fechado aquela hora e eu deveria tirar meu carro no dia seguinte. Eu voltei para casa e falei, Valerinha, o nosso carro foi guinchado, mas eu estava falando de Jesus. E aí no dia seguinte eu fui tirar meu carro. Quando eu vi o meu carro no meio dos outros carros, meu carro brilhava. Eu cheguei perto do meu carro, ele falava comigo, mestre, seja bem-vindo. Quando eu abri a porta, senhoras e senhores, um cheiro entrou nas minhas narinas e me lembrou que o meu único dever doméstico era levar o lixo para fora. Não é o mesmo carro que eu estou hoje, tá bom? Vai que o pessoal, oferece uma carona. Não, obrigado. Essa história me lembra o fato de que nem sempre a gente parece o que a gente é. Algumas vezes por fora, as pessoas e a gente parecemos muito bem. Mas por dentro, talvez a gente possa estar se sentindo como aquela mulher. E a gente olha para um fariseu e a nota que a gente dá para ele é 10. Mas o convite que Deus faz para nós nessa Bíblia nesse texto é: quem você é nesse texto? Simão, fariseu, ou a mulher pecadora? A quem você se assemelha? O convite de Jesus a nós é para nós deixarmos aos seus pés os nossos pecados, a nossa sujeira, o nosso dor, quem nós somos por dentro. Abramos a porta do carro do nosso coração para Ele limpar, para Ele transformar. Por isso, a segunda pergunta que a gente precisa fazer é: qual é a sua memória do que Deus fez na sua história? Olha a continuação do texto. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo para dizer para você. Dize, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Simão já pensava: peraí, esse cara já não é lá um grande profeta, vem na minha casa comer do meu peru e ainda vem contar uma historinha. Mas histórias contadas por Jesus muitas vezes são uma maneira dele subverter o nosso coração. E quando Jesus conta essa história para o fariseu, ele quer ativar no fariseu coisas que ele está se esquecendo da sua história, de quem ele realmente é, porque ele não tem coragem de abrir a porta do seu coração. Quando você olha para a sua história, quem você é? A moral dessa história que nós vamos ver aqui nessa pequena parábola que Jesus conta é uma lembrança de quem de fato nós temos sido e do que Deus tem feito na nossa história. E ele diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Pergunta: qual deles o amará mais? 500 denários é o valor de mais ou menos 2 anos de trabalho. Quanto você ganha em 2 anos de trabalho? 50 denários é o equivalente ao que um trabalhador ganha por quase 2 meses de trabalho. Quanto você ganha em 2 meses de trabalho? Essa quantia é bem diferente. Esses 2 homens da parábola de Jesus estão devendo para Jesus, estão devendo para um banqueiro. E ele diz, estão na mesma condição, e a gente percebe claramente nessa história que, peraí, nós estamos aqui em 3, e essa história
tem 3 pessoas, 3 personagens. Um deles é o banqueiro, provavelmente é Jesus. Um deles deve muito, provavelmente é essa mulher. Um deles deve pouco, provavelmente é o fariseu. O fato é que os 2 devem. Deus é o banqueiro e todos nós devemos para Ele. O que é estar em débito com Deus? O nosso pecado é um empréstimo impagável. Quando a gente lê essa história, ouve essa história, a gente pensa que mesmo que eu deva muito ou deva pouco, o fato é que eu devo. E o que o banqueiro faz a esses 2 devedores? Ele perdoa. Tanto o que deve 50 denários, como o que deve 500 denários. A primeira memória que nós precisamos ativar é o fato de que eu estou em débito. A segunda memória que eu preciso ativar é o fato de que Deus me perdoou. Mas isso muitas vezes passa batido para nós. O maior acontecimento da sua história, da minha história, não é o nosso casamento, não é o fato de nós termos passado no vestibular, não é o fato da gente ter se graduado ou pós-graduado, não é o fato da gente ter recebido uma promoção. O que deve nos gerar maior gratidão nessa noite é o fato de nós termos sido perdoados. O que deve trazer alegria ao meu coração é o fato de que eu tinha uma dívida impagável, mas que eu fui perdoado. Interessante que o pastor Eugene Peterson faz uma tradução livre desse texto. Ele diz o seguinte: nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Ele não usa a palavra amor, ele usa a palavra gratidão. Qual dessas 2 pessoas, o que devia 50 e foi perdoado, ou o que devia 500 e foi perdoado? Quem é mais grato? E ele faz essa pergunta para o fariseu. E o fariseu responde. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem. O que esse fariseu pensou? Mas é lógico que eu julguei bem. O que ele não sabia é que o fato dele responder dessa maneira, ele estava assinando a própria condenação. Porque ele estava demonstrando que ele era ingrato. Ele estava dizendo que ele não tem tanto pecado assim, e que para chegar na nota 10, Deus deveria dar um pequeno perdão para ele. Se colocar à mesa com Jesus não era algo que deveria gerar tanta gratidão assim nele. O que Jesus está ensinando para ele é que a religião, o costume ético, uma vida baseada simplesmente na aparência, não conduz nossos corações à gratidão. Para que nós possamos ter uma gratidão profunda, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nós não merecemos estar à mesa com Jesus. E que o fato de nós estarmos à mesa com Jesus nessa noite é pura graça, puro perdão de Deus direcionado à minha vida. Eu não subo aqui pensando que eu sou digno, porque eu não sou digno de subir aqui. Nenhum de nós é digno de estar sentado a essa mesa com Jesus. Estarmos aqui nessa noite celebrando é fruto do perdão dele na nossa história. Mas o perdão, ser grato pelo perdão é muitas vezes que passa despercebido pela nossa memória. Isso nos leva a uma última pergunta.
Qual é a sua expressão de gratidão a Deus? Como você expressa o seu perdão a Deus? Jesus dá a dica. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Ele não diz: ouve essa mulher como ela canta músicas de gratidão a mim. Vê essa mulher, não para de dizer obrigado. Ouve. Não. Ele diz: vê. Enxergue essa mulher além dos rótulos que a sociedade pôs sobre ela de prostituta, de pecadora. Enxergue a gratidão dessa mulher demonstrada em ações práticas. Uma gratidão extravagante que essa mulher demonstra por mim. A nossa gratidão é mais medida pela dedicação das nossas ações do que pela quantidade das nossas palavras. Muitas vezes a gente acredita que pelo muito agradecer a Deus, a gente está conseguindo demonstrar de fato o quanto somos gratos. Mas nesse texto, essa mulher não fala nada. A gente não ouve nem o pensamento dela, mas o pensamento de Simão o tempo todo vem nesse texto. As palavras de Jesus, mas nós não ouvimos nada dessa mulher. Ela simplesmente faz. Ação que demonstra gratidão. E Jesus chama atenção para o que ela fez. Ele diz: entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus é muito corajoso, não é? Entrar na casa do cara, comer a comida dele e ainda dizer: você não, mas ela fez. A gratidão dela foi demonstrada em ação. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse perfume. Eu não descrevi lá atrás o significado dele, mas eu gostaria de descrever aqui. Toda prostituta daquela época utilizava no seu colar um perfume muito caro, dentro de um frasco. Esse perfume custava o litro cerca de 300 denários, cerca do trabalho de um ano de um trabalhador daquela época. Era o frasco que ela carregava no seu peito. Esse perfume servia como um instrumento de trabalho da prostituta, porque esse perfume servia para seduzir os homens. Quando essa mulher pega esse frasco e derrama o perfume aos pés de Jesus, ela está dizendo: eu estou colocando tudo o que eu sou e que essa sociedade me diz ser aos teus pés. Tudo o que as pessoas me julgam ser e tudo o que eu de fato sou, eu estou colocando aos teus pés. Todo o meu trabalho, toda a minha história, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, tudo que eu tenho feito até hoje, esse encontro, esse jantar, essa noite, está colocando um fim à minha história. Eu sou perdoada. Ela colocou o que tinha de melhor aos pés de Jesus. A minha pergunta é: nessa noite, o que nós vamos entregar? Qual será o nosso gesto de amor, de gratidão ao perdão de Deus por nossa vida? Jesus diz assim: portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Por quê? Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando Jesus diz isso, a impressão que a gente tem é que o gesto dela gerou o perdão, mas não. O que gera a gratidão nela é justamente o fato dela saber que foi perdoada. Mais uma vez, o pastor Eugene Peterson nos ajuda aqui. Ele diz: a razão de tudo
Essa é uma paráfrase do texto. A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Logo, a pergunta é: o quanto você se sente perdoado? O quanto você se sente aceito? O quanto você se sente amado? Quanto você devia? Nessa noite, Jesus está nos convidando a lembrar, a pensar no quanto o amor dele, o perdão dele, tem sido derramado sobre as nossas vidas. Jesus não precisava ter dito o que ele vai dizer agora, mas ele olha para os olhos vermelhos encharcados dessa mulher e diz o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Como isso soa ao seu coração nessa noite? Como isso soa para você que conhece o seu coração? Para você que está sondando o seu coração, sondando as suas atitudes, sondando sua vida ao longo desse ano, ouvir: você está perdoado. Lucas, você está perdoado. Noadir, você está perdoado. Valéria, você está perdoada. Fred, você está perdoado. Como isso soa para o seu coração? A memória que temos do perdão de Jesus determina a gratidão que temos em direção a Deus. A gratidão sempre é do mesmo tamanho do perdão que você sente receber nessa noite. O texto termina com uma frase muito interessante. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Ele é Jesus, aquele que é e foi diretamente ofendido pelos nossos pecados e o único que tem o poder de nos perdoar. Ele é o próprio Deus que veio na nossa direção para pagar uma dívida que para nós era impagável. Nós só podemos ser perdoados de um pecado, de uma dívida impagável, porque Ele, Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, nos comprou de volta para Deus. Nessa mesa, a pessoa mais extravagante não é Simão, que tinha atitudes religiosas diante das pessoas. A pessoa mais extravagante não é essa mulher que chorou, que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos e que derramou um perfume caro. A pessoa mais extravagante nessa noite não sou eu, não é você, é Jesus. Porque Ele derramou muito mais do que um perfume caro. Ele derramou o seu próprio sangue para que nós pudéssemos nos tornar aceitos diante de Deus. Logo nós vamos comemorar o Natal e nós precisamos nos lembrar que Deus não veio até nós num carro importado, viveu uma vida luxuosa e morreu com uma injeção letal. Jesus veio até nós numa manjedoura. Jesus viveu de maneira simples. Jesus morreu numa cruz humilhante, para poder olhar para mim e para você nessa noite e dizer: você está perdoado. Que esse seja o motivo da nossa gratidão nessa noite. Nenhum bem, nenhum evento, nenhum acontecimento, nada na história da nossa vida se compara ao fato de nós termos sido perdoados. Agora, diante desse amor extravagante, que tal a gente começar
a demonstrar uma gratidão prática, dedicando algumas horas da nossa semana, a partir dessa semana, servindo a uma ONG da nossa cidade, ou ao ministério da nossa comunidade, sem pensar que ao fazer isso nós estamos nos tornando dignos, mas pensando que o nosso serviço aos outros é simplesmente uma maneira de dizer muito obrigado por me perdoar. Gostaria de convidar você a orar. Senhor, nessa noite, nós viemos aqui para agradecer. Mas nós sabemos, Deus, que a maior experiência que nós tivemos na nossa história não tem a ver com eventos que nos aconteceram na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa família. Mas o maior evento pelo qual nós somos gratos ao Senhor é o fato de termos sido perdoados. Deus, que a nossa vida, que o nosso serviço possam ser uma expressão singela, uma expressão ao Senhor da nossa gratidão pelo seu perdão a nós. Em nome de Jesus. Amém.